Poema comentado. Jesus, que me ressuscitastes, rogo-te que ressuscites também meus obsessores, de tal sorte que eles vejam em ti a vida muito mais além. Faz de mim, abnegado mestre, que sou o teu mais humilde seguidor, um peregrino terrestre para ensinar as tuas lições de amor. De tantos mundos existentes no cosmos, moldados pela infinita bondade do nosso Criador, exalto a minha pequenez dentre os humanos para servi-lo, meu Pai e Senhor. Quando a pátria espiritual voltar, livre das amarras das vicissitudes carnais, buscarei internamente o meu altar, o ofício louvador das orações em prol da paz. Ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, Santíssima Trindade, opere em nós as energias do amor em Cristo para sairmos da escuridão, não mais a sós. Olá, que bom estarmos juntos novamente na paz e no amor de Deus, peregrinando nos infinitos ensinos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Hoje vamos comentar o poema do Irmão Obsessor 2. Peço a todos que estão assistindo que fiquem até o final, isso porque teremos, o depoimento do senhor Arlísio de Souza Santos, médium frequentador da Associação Espírita Cristã Azecal, aqui em Feira de Santana. Bacana? Vamos lá, então. Nesse poema, ressaltaremos a pergunta de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, questão 479, que é a seguinte: a prece é o meio eficiente para a cura da obsessão? E eles respondem: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que se obtenha o que se deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça por sua parte e que se torne necessário para distribuir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. A gente segue falando sempre daquele jargão popular, de que o inferno está cheio de boas intenções. É muito difícil. Nesse caso, o irmão obsediado revela de suas entranhas seu desejo máximo de caridade. Na primeira estrofe, ele reporta a ressuscitação de Lázaro para declarar que ele voltou a glorificar Jesus. Ele desnuda o seu arrependimento. Na segunda estrofe, ele pede ao Mestre Jesus que o habilite para a jornada de pregação, determinado a se livrar do obsessor, como está na questão 478, na qual Kardec pergunta qual é o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores. A resposta foi a seguinte: cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dá as sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo e, vendo que nada conseguem, se afastam. O sentido aqui da peregrinação, ao mesmo tempo que é divulgando os ensinos do Cristo, que esse irmão obsessor verá que suas ações não incomodam mais o irmão obsediado e de duas uma, ou se transforma e passa a fazer o bem, ou como os espíritos disseram, se afastam, não é? Na terceira estrofe, o poema exalta a fala de Jesus quando ele disse: há várias moradas na casa do Pai. Na noite em que ele foi traído e que falou que Simão Pedro o negaria 3 vezes.
mas como o espírito imperfeito que ele o é, e por sua ignorância, mesmo assim, ele se dispõe a servir. Na estrofe número 4, ele revela como o irmão encarnado deve sentir-se e de como ele deve prosseguir na sua nova missão, mesmo após o desencarne. Isso será explicado na questão 475, em que Kardec pergunta: pode alguém por si mesmo afastar os espíritos e libertar-se da dominação deles? A resposta é a seguinte: sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Assim, a última estrofe, como podemos perceber, é uma exaltação a Deus quando invoca a Santíssima Trindade, o que não mais estará só para a jornada para mundos ditosos. É importante ressaltar que Allan Kardec descreve na introdução de O Livro dos Espíritos o seguinte: o espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só é possível conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido, pelo tato. Então, caríssimos irmãos e irmãs, como eu disse no início, vamos agora ao depoimento do senhor Arlísio de Souza Santos, médium frequentador da Associação Espírita Cristã Luiz, aqui em Feira de Santana, que vai nos relatar um caso muito interessante sobre obsessão. Meu nome é Arlísio de Souza Santos. Sou brasileiro, nascido no Baixo Sul, zona do Dendê, e vim para a capital, Salvador, morar. Em Salvador, aí por volta dos anos 74, eu conheci a doutrina espírita e me tornei realmente espírita. Desenvolvi a mediunidade no Centro Espírita Casa de Emmanuel, no Barbalho, na rua Siqueira Campos, em direção ao Aquidabá. Ali naquele centro eu tive a oportunidade de trabalhar. Passei 17 anos de atividade. Isso começou em 1974. Hoje eu estou com 79 anos, portanto, lá vai quase 50 anos, 49 para 50 anos de doutrina espírita. Meu nome no movimento espírita é Arlísio Souza. O fato que eu vou narrar foi justamente 10 anos quando eu já tinha engajado na doutrina espírita, no Centro Espírita Casa de Emmanuel, no bairro citado, no Barbalho, e eu já com 10 anos de atividade no Centro Espírita, fui aluno do senhor Abel Mendonça, dona Raquel Ribeiro, né, e outros trabalhadores da casa. O que aconteceu foi numa noite em que ao me dirigir para o centro, que eu fiquei encarregado de dirigir a mediúnica desde o momento em que o companheiro Atanásio passou para o mundo espiritual. Então, neste dia, eu tive até um ligeiro aborrecimento com minha esposa,
em casa, no bairro de Mussurum, onde nós morávamos. Na hora de eu ir para o centro, 4 e pouco da tarde, a minha esposa protestou porque eu ia sair e deixar minha filha, que estava doente, mas que ela havia dado socorro à menina, porque ela trabalhava no INSS e teve facilidade para arranjar uma ambulância e levar a menina para um centro de alergia na Graça. Passou-se o dia todo, a menina estava em casa, estava bem melhor. Mas à tarde, quando eu fui sair para ir para o centro espírita, ela reclamou. A minha esposa reclamou que eu era um pai desnaturado, ia deixar a minha filha sozinha para ir atrás de espiritismo, essas coisas. Ela não acreditava, nunca me acompanhou no centro espírita e é interessante, era médium, vidente, mas nunca quis trabalhar no movimento espírita. Eu contestei e disse a ela que lá eu tinha 18 pessoas me esperando para encarnados, os desencarnados eu não sabia quantos. Foi aí que eu consegui convencê-la de ir ao centro espírita. Chegando no centro, como de sempre, o horário de começo da reunião era às 7 da noite. Eu sempre chegava um pouco mais cedo para botar uma água fluidificada, ajeitar o salão. Foi quando chegou o horário da reunião. Eu tinha em média 14 médiuns sentados em cadeiras em forma de círculo. Quando comecei a reunião, li o Evangelho, a introdução para a reunião. Eis que uma jovem que eu só a via de 7 em 7 dias, às quintas-feiras. Ela trabalhava no centro administrativo, era funcionária pública. Como eu também era funcionário público, mas não tínhamos nenhuma ligação, a não ser essa de sermos funcionários públicos. E de repente, ela foi tomada por uma entidade, por um espírito. Isso já fazia mais ou menos 10 anos, foi por volta de 1984, 10 anos que eu já era espírita. Foi quando ela incorporou um espírito. A primeira pergunta que ele me fez foi saber de minha filha, se minha filha estava melhor. E reafirmou: você está com a filha doente em casa. Eu disse para ele: sim, meu irmão, eu deixei minha filha doente em casa e estou aqui. Foi quando começamos, os dois, eu e ele, começamos a conversar assim sobre por que. Eu perguntei para ele: por que minha filha? O que relacionamento havia entre ele e minha filha? Foi quando ele me respondeu: não é com sua filha, é com você. Eu não estou conseguindo lhe alcançar para lhe fazer nenhum mal. Não estou conseguindo. Eu disse: então você se aproveita da minha filha para você se vingar de mim. Ele disse: é verdade. Eu disse: meu irmão, qual a razão de tudo isso? Essa perseguição, né? Eu já estou com 10 anos aqui no movimento espírita, por que isso veio à tona agora? Ele me disse: olha, eu vou lhe contar. Você tem condição de saber agora? Eu disse: conte.
Aí eu comecei a querer chorar. Cheguei a derramar algumas lágrimas, chorei. Ele também chorou. E aí ele me disse, olha, eu vou lhe contar porque você já tem condições de ouvir o meu relato. Eu disse, pode falar. Ele me disse, olha, por volta de 1726, em Paris, na França, eu era mendigo na frente da Catedral de Notre-Dame, na mesma cidade, quando você passava com seus lacaios, com seus funcionários do Império, e eu estendi a mão lhe pedindo uma esmola, você virava o rosto para o lado e não me dava a esmola. Eu fui me revoltando com aquilo, até que eu vim a desencarnar. Aí vim encontrar aqui no Brasil, e aí eu comecei a lhe perseguir. Você, quando era menino, criança, eu ia puxar você para o lado de cá, para o nosso grupo, mas felizmente você achou a medicina lá naquela cidade que era Valença, né? E você se curou, mas era tudo para trazer você para o nosso meio. Eu disse, mas meu irmão, por que isso? Por que essa raiva toda? Aí foi que ele me disse, a gente guarda, né, o rancor, a mágoa. Eu não sabia de jeito nenhum como controlar isso. Mas agora me ajude, por favor, porque você já se melhorou. E eu estou ainda aqui me batendo, procurando esquecer o problema. Mas me ajude, por favor. Eu disse, é muito simples. Você passa a trabalhar aqui comigo. Aqui mesmo nessa reunião. Nós vamos trabalhar junto, ajudando esses irmãos, outros que vão se comunicar aqui, a encontrar um caminho para Jesus. Ele começou a chorar. Eu disse para ele, se acalme, tudo está entregue a Deus. Deus é nosso testemunho. E agora você vai ver o problema que você tem com a minha filha, por quê? Mas eu vou lhe ajudar. Venha me ajudar aqui também. Vamos trabalhar juntos. Ele aí me disse, quando você chegar em casa, sua menina já vai estar boa. Aí eu disse para ele, obrigado. Eu vou tossir, viu? Eu vou tossir. Então, comecei a trabalhar. Orava por ele e tal. E algum tempo depois, eu tive a comunicação de um outro espírito, que foi meu conhecido na Primeira Guerra Mundial, e que ele fora escritor em Portugal, esse outro espírito. Nesse dia eu fui para uma reunião mediúnica lá em Mussurunga, no centro. Foi quando ele me perguntou, rapaz, eu senti falta de você, senti saudade de você. Nós nos encontramos na Primeira Guerra Mundial, e daí para cá nunca mais. Eu reencarnei em Portugal, o outro espírito me contou. Ele virou-se para mim e disse, cadê aquele irmão que você conversou com ele há uns 8 anos atrás? Eu disse, meu irmão, eu não sei, porque eu não tenho clarividência suficiente para localizar onde ele está. Ele aí disse, se acalme.
Ele está numa colônia nos Estados Unidos trabalhando. Você fez muita coisa por ele, ajudou ele e tudo. Ele agora mudou de postura com relação a você. Está numa colônia nos Estados Unidos trabalhando. Eu disse, que bom. Aí foi só. Nunca mais eu tive notícia. Então, essa pequena história que eu estou contando verdadeira ocorreu no ano de 1984, né? 10 anos depois que eu já tinha conhecido a doutrina espírita. Aqui me despeço de todos e muita paz. Assim sendo, com a infinita bondade de Deus, de Jesus e dos espíritos superiores e com a ajuda recebida aqui pelos espíritos obsessores, até o próximo episódio, onde traremos o poema Perdão do Irmão Obsessor. Paz e luz.